boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma série de H. Lucas Entrevista. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui a Letícia Canhete Lima, que é a nossa secretária municipal de saúde. Ela foi agora jovem, como podem ver, ela nasceu em Foz, ela vai falar um pouquinho sobre ela. E não é fácil, eu quero registrar desde o início, porque a saúde aqui no município e no estado do Paraná e no restante 27 estados da União, saúde pública é um problema sério. Todos sabem disso, porque não há dinheiro que chegue. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o que nós temos que trabalhar, o Sistema Único de Saúde é um sistema inteligente. Ele foi bem bolado, só que ele remunera muito por baixo os procedimentos. Resultado, a saúde pública nos municípios, nas grandes cidades, só ver no dia a dia da grande imprensa, está todo mundo com problema. E aqui no que pese nós temos tido um administrador anterior, que ufanava-se de dizer que a melhor saúde pública do Brasil estava aqui no município, não era verdade. Nós não temos a melhor saúde pública e também não temos a pior. Nós temos uma saúde pública que vai indo, não é? E as pessoas trabalhando no sentido de melhorá-la. Eu queria dizer que hoje o prefeito atual gasta com a saúde pública no município 37% do orçamento. Isso vale dizer mais de um terço. Então, vamos conversar com a Letícia para sabermos aí como é que é. Letícia, muito obrigado por ter vindo. Um prazer. A senhora, essas poucas breves palavras que eu falei, a senhora concorda em parte com isso? Com certeza. Bom, deixa eu me apresentar então, né, Lucas? Sou Letícia, nascida e criada aqui. Estive fora para estudar, né? Sou professora do curso de enfermagem e farmácia, leciono além das matérias de biologia, políticas de saúde pública e epidemiologia, né? Isso nos dá assim uma ampla visão para que a gente possa analisar de uma forma geral a saúde do nosso município. Muito bem. Tá? Então, assim, como você já havia citado, nós precisamos urgentemente, a nível assim, nacional, de uma reforma na saúde. Então, nós temos aí um movimento muito importante, que é o Saúde Mais 10, né, que prevê, então, cobrar de quem nós temos que cobrar, que é da União, que se bote pelo menos 10% do seu total arrecadado bruto na saúde, e que hoje não é colocado, né? A gente trabalha aí com um orçamento que não chega a 4%, que é aplicado na saúde pela União. Então, isso é um efeito cascata que nós temos, é um repasse menor que tem para o Estado acaba trabalhando no afogadilho também e acaba ficando, então, a cargo exclusivamente aí do município prover as ações em saúde. Né? Muito bem. Ô, Letícia, a senhora assumiu logo que o Reni tomou posse, 6 meses depois, né? Nós tivemos um outro secretário, que era o doutor Aldair, odontólogo, e ele se afastou, a senhora assumiu. E conte para nós como é que está, nós escutamos aí aquilo que, críticas, raramente ouve-se elogios, infelizmente, da saúde. É raro ouvir alguém elogiar, mas eu queria que a senhora falasse sobre como é que está o atendimento nas UPAs. Tem várias UPAs que foram construídas, existe algumas reclamações que os médicos são poucos para atender a demanda. E fale sobre isso. Quantas UPAs tem na cidade? Tem médico que para ficar ali 24 horas? Nós hoje contamos com apenas uma UPA, né? E nós temos um pronto atendimento que ele é custeado único e exclusivamente pelo próprio município, né? E hoje nós temos ali, dentro do pronto atendimento ali do Morumbi, nós temos uma situação bastante caótica que vai contra todos os princípios de classificação de risco, né? Trabalhei no estado onde, então, por muito tempo fui ali, além de professora, né? Tive aí sob minha gestão três pilares bastante importantes da nossa saúde dentro do governo do estado, que é a auditoria hospitalar, a atenção básica, a farmácia, né, e o sistema de redes. Então a gente sempre procura trabalhar dentro da classificação de risco de Manchester, e isso a gente está tentando aplicar desde a unidade básica de saúde até os demais níveis, tanto hospitalar como os de urgência e emergência, como é a UPA. Então o que nós temos ali é uma situação de instabilidade dentro da saúde, onde você tem duas situações totalmente diferentes num único ambiente. E é por isso que nós temos aí muitas divergências, muitas brigas,
tanto que trazem aí transtorno tanto para o paciente quanto para o funcionário que ali trabalha. Então é uma situação que nós vamos regularizar, que é o quê? A retirada da unidade básica de saúde que funciona em conjunto com o pronto atendimento. Então assim, se coloque então, Lucas, na situação de um paciente, tá, com uma doença crônica, que seu atendimento não foi classificado como urgência e emergência, e está aguardando ali há cerca de 40 minutos o atendimento, né? E em seguida chega um outro paciente que na triagem foi detectado que ele está com suspeita de meningite do seu lado, né? Então é normal, o paciente ele não vai saber que a classificação do paciente do seu lado é de urgência e emergência e ele foi passado na frente. Então o atendimento para aquele paciente foi se dado nos primeiros 15, 30 minutos, né? Então nós temos aí uma situação que foi criada e a gente teve aí exposição dos nossos pacientes e dos nossos servidores numa situação totalmente constrangedora, porque não cabe o paciente estar classificando o risco do seu vizinho, né? Então o que acontece? Quando o médico chega e chama o seu João e deixa o seu José que está lá 40 minutos, isso traz um transtorno, não só para a equipe, mas como para o próprio paciente. Então nós entendemos essa situação, estaremos isolando a unidade básica, né? Isolando no sentido assim, tirando dali de dentro o atendimento, passando pro Morumbi 2, tá? Essa unidade. Desmembrando, porque essa situação é uma situação que vai contra todos os princípios e a logística do SUS. Isso que a senhora está acabando de nos dizer, isso estava implantado quando a senhora chegou? Sim. A senhora encontrou isso lá? Já estava implantado. E é um sistema ultrapassado, pelo que a senhora dizer? Não. Tem que modificar? E está sendo modificado? Não, está. Então, assim, nós estamos terminando a construção do Morumbi 2, tá? E aí a gente entra num segundo impasse que nós encontramos quando nós entramos na Secretaria de Saúde, que foi uma instabilidade, uma desestruturação econômico e financeira, tá? Onde nós temos linha de créditos que são liberados pelo governo federal para a construção dessas unidades. Pois não. Então, quando nós entramos ali, eu verifiquei, nós fizemos um levantamento que foi, então, construído o Lagoa Dourada, a unidade básica do Lagoa Dourada, com recurso de outra unidade básica, por exemplo, Maracanã. Pois não. Né? A caráter assim de liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, que se dá por etapas, você cumpre a primeira etapa, que é a ordem de serviço de início da obra, né? Eles te libera 20%. Depois ele vai liberando gradativamente conforme a evolução da obra, né? Então, foi-se dado uma prioridade, retirou-se o recurso, então, do Maracanã, da unidade básica do Maracanã, e terminou-se o Lagoa Dourada. Então, isso traz isso faz um efeito em cascata em toda a economia de liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde. E outra, acaba, como esses projetos, esses programas estão todos amarrados, se eles não seguem a cronologia de execução, eles acabam sendo glosados e travados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem recebido cobranças, por que não é terminado o Maracanã, né? Então, nós recebemos agora a última parcela do pagamento a unidade básica do Lagoa Dourada e nós estaremos terminando o Maracanã. E assim nós tivemos várias trocas em várias unidades da saúde. Ô Letícia, eu ouço dizer, escutamos tantas coisas no dia a dia da nossa profissão, que fez-se muito posto de saúde na cidade. Construiu-se à vontade, onde a gente anda a gente vê um posto de saúde, normalmente são construções nos últimos 8 anos, né? Construções bonitas, bem edificadas, com a questão das UPAs, que não tínhamos, passamos a tê-las, e que construiu muita construção voltada para a saúde. E lá dentro não tem o que colocar. Quando eu falo o que colocar, eu falo em material humano, falo em equipamentos. Existe isso de fato ou é uma impressão nossa? Não, com certeza. Fala um pouquinho sobre isso, Letícia. Quando a gestão assumiu, a estrutura da saúde, ela estava apoiada em cima de algumas irregularidades. Por exemplo? Como, por exemplo, a contratação de enfermeiros através de um contrato SUS. A gente sabe que toda e qualquer pessoa que vai prestar serviço para um ente público, ou ela tem que ser concursada, ou é através de CNPJ,
né? Perfeito, Através de uma licitação. Sem né? dúvida. Então ali a gente se deparou com uma situação de que nós teríamos uma mão de obra contratada diretamente pela secretaria. Que é irregular. Que é irregular. Então no primeiro mês nós tivemos bastante dificuldade para a gente trabalhar com a logística de repor através de hora extra, pagamento de hora plantão, justamente porque nós não contamos mais com essa mão de obra. Até porque isso acarretaria num processo de improbidade, tanto para o prefeito quanto para mim. Consertou-se a situação. Sim, consertou-se. Só que assim, isso trouxe uma instabilidade, porque a gente conta agora com um número de horas extras e hora plantão muito alto que tem sido pago para esses funcionários para cobrir essa falta de mão de obra. Lacuna. Então, havia-se então uma previsão de, eu acredito, que se tocaria essas unidades básicas novas através desse tipo de contratualização. Muito bem. Eu vou perguntar à senhora sobre as farmácias, essas farmácias básicas que são obrigatórios ter, né, nesses postos, não tem? Onde as pessoas que têm as suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, elas recebem do Estado o remédio, não recebe? Elas vão lá com a receita, não é? Esses locais onde se distribui esses medicamentos, ali na Paraná distribui, em vários locais. Eles estão disponíveis ou há falta? Nós temos aí a falta de algumas farmácias, alguns né? itens? Não. A farmácia, a gente conta com uma contrapartida estadual e municipal para compra de medicamentos, né? Então, já desde janeiro nós não temos recebido uma parcela aí do governo do estado, mas que ele comprometeu-se a estar regularizando até o final do mês. Que é para comprar o medicamento. Que é para comprar o medicamento. E quando não tem o medicamento, o paciente fica sem. Em tese? Não, em tese sim, mas Isso é um volume muito grande, secretária? É alto. Isso não preocupa a senhora? Sim, com certeza. E nós tivemos ainda aí a infeliz notícia de que os similares, eles não poderão estar mais no mercado, então a gente vai ter um tempo para se adequar. A nossa preocupação é que o nosso orçamento hoje, ele não contempla a aquisição de medicamentos, senão os similares. Então, todo o registro de preço, pregão... Por que tiraram o seu? Qual foi o motivo? Foi uma regulamentação a nível nacional. Nós temos genéricos, similares e de marca. Isso. E o genérico pode ser adquirido? Sim, o que genérico, é o sal, sim. A substância, né? Isso. O similar é mais barato do que o genérico, não é? Isso. Então, assim, nós temos aí situações de que um similar custa 34 centavos e o genérico R$ 3,40, né? Muito bem. Então, a gente vai ter que se preparar nesse sentido para poder começar a substituir esses medicamentos, mas foi dado estipulado o prazo, né? Acredito que nós teremos prazo suficiente aí para estar Então, eu vou... Desculpe interromper, eu vou chamar aqui mais um intervalo para os nossos comerciais. Na sequência, voltamos aqui mais um bloco com a secretária municipal. Quem quiser mandar pergunta, use o telefone. Faça o uso do número 9931-7110 e pergunte, ligue, que a gente transmite as perguntas para a secretária. Voltamos em instantes. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais no ensino básico. Dinheiro que foi desviado por sonegação contábil. No setor de infraestrutura, mais de 4 milhões de famílias continuam sem habitação. A Polícia Federal não vai cruzar os braços. Não vai aceitar que o desvio de recursos do governo federal resulte na deformação das políticas sociais. É por isso que os delegados de Polícia Federal atuam contra os crimes de colarinho branco e clamam por investimentos em fiscalização para combater esse mal que assola o país. Quanto maior a omissão no controle da corrupção, maior será o custo dela para os brasileiros. Brasil, país rico, é país sem corrupção.
Long ago, before the first human was born, before the first tree began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows. Her blood rushes through her veins. She can speak her mind, and she can feel pain. She can feed us when we're hungry. She can heal us when we're sick. She has the power to give us energy and the power to make us smile. She's not a thing. She's the earth. And there's a reason we call her Mother. Every day, 19 more of the Earth species disappear. Forever. But there is hope. With your help, whales have begun to return. The bald eagle is off the endangered list. And 1 million acres of rainforest were protected forever. We only have one planet. We only get one chance. Our mother needs our help. Do something. Anything. Voltamos aqui hoje conversando com a secretária municipal de saúde, Letícia Lima, e estamos falando de as coisas que envolvem saúde pública no município. Ô, secretária, vamos falar de uma coisa que anda preocupando aí. O prefeito esses dias esteve aqui comigo conversando, também falou. Gostaria de ouvir da senhora a questão da dengue. Né? Parece que lá atrás subestimaram a abordagem, como essa abordagem sobre a prevenção, porque dengue me parece que está focado principalmente na prevenção. Em que pé que está a dengue no município? O que a senhora tem feito a sua pasta para tentar reverter o caso? Então, assim, na realidade, eu acho que o grande erro foi sempre querer focar que a dengue era um problema da saúde, em específico do CCZ, e as consequências dela aí, então, a nível hospitalar, né? Nós levamos, então, ao conhecimento do prefeito a previsão feita pelo Ministério da Saúde de ações que não foram tomadas, né? As ações da dengue, elas são sempre do ano anterior para o próximo ano, né? Do ano anterior, então, a previsão seria de que realmente estaríamos passando por um processo de epidemia, tá? Então, vendo isso, aliadas estratégicas do Estado, que nós temos trazido com várias experiências exitosas, nós estendemos a preocupação e a responsabilidade também para as demais secretarias. Então, a dengue não é um problema da Secretaria de Saúde, ela é um problema da população e da Prefeitura como num todo. Então, a partir de agora, nós, dentro da Secretaria de Saúde, estamos trabalhando em duas linhas, né, que seria o combate e a prevenção e as consequências desses agravos, né, tanto em nível hospitalar quanto para as unidades de urgência e emergência e unidades básicas. Mas também nós conseguimos uma mobilização muito importante das demais áreas dentro da prefeitura. Por exemplo? Como o setor de obras, a educação, né, o meio ambiente. O Exército? Todos eles... Então, e outros órgãos, né? E outros órgãos também entraram. Outros órgãos como a Sanepar, né? O próprio Exército, que estão apoiando em várias atividades. A Sanepar entrou aí com um apoio para o aterramento de fossas, né? Sim. Que era um problema que nós tínhamos aí. O Exército veio com a mão de obra na questão de prevenção, né, onde está se procurando foco e orientação, e nós tivemos hoje o primeiro dia desse trabalho. Foi um trabalho bastante valioso, assim, do número de casas que foram visitadas, estão sendo apresentadas agora nesse momento para o prefeito, né, tanto em parceria ali, tanto com nossos agentes comunitários de saúde e os nossos agentes de endemia. Nós contamos então também com a mão de obra do Exército. Agora, os agentes de endemia, me parece que eles estão aquém do problema, são em número que não aquele desejável, é fato? Isso, é fato. Conforme a cartilha do Ministério da Saúde... Preconiza um número maior? Isso.
é quase o dobro, né? E por que é um ao agente de longo do endemias tempo? para cada 800 casas. Quer dizer, né? que pelo que eu entendo aqui que a senhora está dizendo, a questão foi, a problemática da dengue foi subestimada, o enfrentamento, porque a senhora está dizendo que nós temos quase que a metade dos agentes de endemia, não é isso? Isso, correto. Então, assim, e na questão até a liberação do próprio fumacê, né, Sim. que é feito por UBV pesada, ela só é liberado mediante você ter exaurido todos os seus esforços contra o combate à dengue. Quando a gente vê um carro, uma UBV dessa pesada passando, nós estamos ali anunciando que nós falimos com todas as nossas, falhamos com Sim. todas as nossas As ações abordagens. no município. Então, assim, nós procuramos sensibilizar os próprios moradores de Foz através das crianças, então através de passeatas, com um panfleto autoexplicativo, com um checklist para a pessoa estar se cuidando do seu local, da sua residência, da moradia, do seu vizinho, sim, local sim. de trabalho, né? E através de nós utilizamos um instrumento bastante válido que é a criança. Sim. Né? Que ele vai estar fazendo esse papel. Eu vi então os meninos do colégio aí andando pela cidade, Isso. a rede municipal, as professoras e tudo. Isso. Então eles estão entrando com uma campanha que vai ter sorteio, né? Eu achei bastante Muito válido. bem. Então, assim, a prefeitura como um todo comprou a luta, Sim. tá? A guerra contra a dengue agora, e nós vamos ver o resultado disso para o próximo período, que será janeiro, fevereiro. Que é o período quente, o verão, né? Isso. Que tende a agudizar-se mais. Eu queria dizer aqui que essa é minha convidada, secretária de Saúde, Letícia Lima. Eu vou, assim que nós encerrarmos esse bloco, vai estar sentado comigo aqui, já está aqui no estúdio, o Túlio Bandeira. Quem é o Dr. Túlio Bandeira? É o advogado que cuida do assunto jurídico do Hospital Municipal. Nos últimos dias, criou-se uma celeuma aí sobre o Hospital Municipal, uma vereadora local, a Anice Gazou, fez um memorando para o Ministério Público pedindo uma série de providências, e como me parece que essa gente que hoje cuida da saúde não tem nada para esconder, até porque eu os convidei, a secretária veio, o Túlio Bandeira também aceitou o convite, está aqui do lado, e de forma que daqui a instantes nós teremos ele aqui sentado para falar sobre o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Ô, secretário, então a dengue está sendo trabalhada, todo mundo consciente de que todo mundo... É um problema de todos. Em todos os níveis dentro da saúde e prefeitura também. Tá. Essa questão de brasiguaios que moram ali no país vizinho, têm nacionalidade, são metade paraguai, metade brasileiro, mas moram lá, pagam os seus impostos lá, presume-se, né, porque moram lá, e quando ficam doentes acabam vindo para cá. E tem vereadores na cidade que faz esse trânsito, né? E acabam se elegendo aí, ficam 20 anos lá na Câmara com esse expediente, ganham voto dos brasiguaios. Mas isso aí já é outra coisa que só não tem nada com isso, nem eu também, eu só estou comentando. Mas enfim, os brasiguaios vêm aqui buscar socorro, não vêm? Eles vêm e parece que é um número significativo. E isso pesa na balança, no cômputo geral, secretária? Com certeza. Porque o financiamento do SUS... previsto para a população local. Tanto o PAB fixo, ele prevê per capita, né? Ele prevê, então, um valor repassado para o município, que é pago em cima do número de habitantes naquela cidade. Então, quando a gente não consegue atender os nossos munícipes com esse recurso, nós ainda temos a situação de ter essas pessoas que acabam buscando a nossa rede, e nós não temos estrutura. E é obrigado tudo, né? a atender, porque não se pode negar atendimento médico, né? É crime. Isso. Então, assim, nós temos uma situação de várias especificidades aqui na nossa cidade, não somente são os brasiguais, mas nós temos uma população flutuante, né, de turistas. Né? Esse dia nós tivemos aí um episódio de um turista do Rio de Janeiro, que ele ficou na nossa UTI, e a conta foi de 150 mil reais, né? Um cardiopata. Um cardiopata, né? Ficou internado ali no Costa Cavalcante. Pois não. Né? Então nós temos essas adversidades que o Ministério da Saúde não prevê. Para o financiamento. Eu quero perguntar à senhora, nós estamos terminando para o finalzinho do bloco,
aproveitá-lo ao máximo. A senhora me responda brevemente se a senhora concorda ou não, porque o assunto é vasto. A senhora concorda com essa abordagem do governo federal, do Ministério, o ministro Padilha da Saúde, de importar médicos aí de Cuba, de Portugal, desses países aí, para trazer, para ocupar o local daqueles médicos brasileiros, onde eles não vão se recusar aí e tudo, nos rincões? A senhora acha essa abordagem correta ou não? Não, eu entendo isso como uma medida paliativa, né? Nós temos que trabalhar não somente a linha de financiamento do Ministério da Saúde, porque se nós tivéssemos aí uma melhoria na remuneração desses profissionais, com certeza nós teríamos um mercado mais atrativo. Mas também melhorar toda a parte da educação, onde a gente teria aí a condição de estar providenciando aí para os nossos estudantes condições, então, de estar passando num vestibular, né? Estar tendo a concorrência e estrutura de ensino adequado para os mesmos, né? Sim. Então é uma situação a nível de ministério mesmo, que ele tem que rever todo o efeito colateral que não acompanhou, né, a formação desses médicos não acompanhou a expansão populacional do país. Tá. Então tem que se rever tudo, educação, saúde. Né? Sobre aquela polêmica posição do governo federal também de exigir que os novos formandos, né, que estão estudando medicina, que eles passem, parece que 2 anos em ambulatórios do SUS, não é? Isso já foi colocado em prática? Isso a senhora vê com bons olhos também? Para que aprenda o dia a dia ali dos ambulatórios? Eu vejo com bons olhos porque, assim, nós temos uma carência muito grande de médicos qualificados dentro do nosso programa, que é o PSF. Tá? E nada melhor do que conhecer a saúde na realidade, porque independente se ele for trabalhar num ambiente particular, ele vai se deparar com as consequências de uma saúde que não tem ali a sua assistência na plenitude. Perfeito. Então ele vai acabar mais cedo ou mais tarde se deparando com um paciente do SUS. Quando a senhora fala PSF, a senhora está se referindo ao Programa Saúde da Família. Quantas equipes hoje tem que atendem o Programa Saúde da Família? Só tem esse número? Nós temos aí 37 equipes. Não é pouco, né? Bastante. Elas estão funcionando em pleno vapor? Não, nós temos aí uma situação que nós não temos elas completas pela falta do profissional médico. Né? Então nós temos aí hoje um credenciamento que permite que todo e qualquer médico que queira prestar serviço na rede municipal de saúde pode procurar a Secretaria de Saúde e a Prefeitura, que ele será credenciado. Ô Letícia, eu queria agradecer a senhora ter vindo, foi gentil em aceitar o meu convite. Eu acredito ter sido de utilidade aqui o que a senhora contou e quero colocar essa televisão aqui, a TV Confoz, à sua disposição, sempre que se fizer necessário, sinta-se convidada. Basta entrar em contato e vir aqui. Se quiser falar mais alguma consideração final, esteja à vontade. Eu só queria expor para a população que nós estaremos aí botando em prática todo o planejamento que nós temos aí de reforma e ampliação para várias unidades básicas de saúde, e na próxima semana a gente estará apresentando isso aos vereadores, né, na Câmara, e vai estar sendo divulgado no site da Prefeitura, né, a previsão de execução dessas obras nessas unidades básicas. Muito bem. E então encerramos novamente e agora na sequência vamos fazer mais 2 blocos recebendo o Túlio Bandeira, que cuida daquela parte legal do hospital ali, esteve envolvido nessa transição, e voltamos na sequência com ele, então, por favor. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é...
mighty cold in the stove, and you freeze in the winter, and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, and you're cold between the center, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand comes to that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now together, work it about it, makes the world go round. Ação preventiva para evitar o contágio do vírus influenza A, H1N1, também conhecido como gripe suína. Se você estiver gripado, tossindo e espirrando, eu vou ensinar o que se deve fazer para evitar o contágio dessa gripe. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com um lenço descartável. Depois jogue esse lenço usado no lugar apropriado. Mas se você não tiver lenço, nunca espirre nas mãos, e sim nos braços. Não se esqueça de lavar bem as mãos várias vezes ao dia com água e sabonete. Agora, se não tiver água por perto, use álcool em gel. Se você estiver em lugar fechado, use máscara e evite cumprimento com contato físico. Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões... O assunto é cuidados com o sol. Às 9 horas da manhã, sua pele sofre menos a ação do sol do que ao meio-dia. Portanto, atenção! O fator de proteção solar tem de ser adequado à hora e ao tempo de exposição ao sol. Esteja você na praia, na cidade ou no campo. Sua pele merece proteção. Voltamos aqui então. Hoje estamos fazendo diferente a Lucas entrevista. No primeiro bloco, os 2 blocos, eu conversei com a secretária de Saúde, Letícia Lima, acabou de sair daí. E agora está aqui ao meu lado o advogado Túlio Bandeira. Quem é o Túlio Bandeira? É o diretor jurídico do Hospital Municipal, construído pelo Paulo McDonald, né? Nos seus 8 anos de gestão, que sucedeu a saudosa Santa Casa de Misericórdia, Monsenhor Guilherme. Doutor Túlio, eu agradeço por ter vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade que está me convidando para participar do seu programa. Então tá, vamos começar a falar. No momento atual, nós temos a seguinte situação. Não vamos enumerar aqueles fatos que aconteceram na transição, porque já é público e notório, todo mundo sabe que a OS Pro Saúde, que ficou durante aí alguns anos no hospital, por força de uma decisão judicial, ela teve que ir embora. E foi criada aí pela Câmara Municipal a Fundação Municipal de Saúde, que hoje gere os destinos do Hospital Municipal. Não é isso, doutor? Isso. Eu quero aproveitar o senhor passou nesse período de estar lá, cuidou dessa transição OS Pro Saúde Fundação. Teve aqueles momentos dramáticos ali, que alguns médicos recusaram-se a continuar trabalhando, mas foi tudo administrado. Como é que foi aqueles momentos para o senhor, doutor, que estava ali? Eu vejo o senhor dando entrevista a todo momento. Como é que o senhor encarou aquilo? Preocupou? É extremamente difícil, Lucas, o nosso trabalho, o trabalho de toda a diretoria do hospital, frente à Fundação Municipal, tendo em vista que não se teve um preparo anteriormente para assumir essa fundação. A fundação foi criada a toque de caixa, a pedido do Ministério Público, com orientação inclusive do Ministério Público, e a gente acabou assumindo
no dia 18 de junho, com a saída da ProSaúde, assumimos com todos aqueles problemas que a população tem conhecimento. O problema dos médicos, o problema de falta de pagamento, falta de medicamentos. Tínhamos uma informação que um certo número de medicamentos seria disponibilizado para nós, não ficou. Então, uma série de dificuldades que atrasou o trabalho efetivamente de cirurgias e consultas e exames no hospital. Mas está sendo regularizado e com certeza nos próximos dias, aí, nos próximos meses, a gente vai estar dando a todo vapor com a fundação. Muito bem. Eu quero aproveitar o senhor. Vamos tirar todas as dúvidas. Quem tiver pergunta para fazer para o Túlio, basta usar o 99317110. Ô, doutor Túlio Bandeira, nos últimos dias aí, agora ontem, 2, 3 dias atrás, uma vereadora do PT, a Anice, entendeu, ouve por bem, enviaram um relatório, ela elaborou um relatório baseado no que ela teve um jornal local aí, um jornal semanal que saiu com algumas notícias inerentes ao hospital, dizendo, entre outras coisas, que o custo operacional do hospital aumentou significativamente e que a produção, os procedimentos, as cirurgias diminuiu. E baseado no que a vereadora leu ali no jornal, não sei também se o jornal disse a verdade ou não disse, mas enfim, ela se pautou pelo jornal e elaborou um memorando e encaminhou ao Ministério Público, que cuida das fundações. O senhor soube disso? E o que o senhor tem a dizer sobre essa questão que aumentou os custos e diminuiu a produção? Me estranha, Lucas, a atitude da vereadora. Veja bem, a vereadora faz parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, teve por várias vezes no hospital. Nós sempre colocamos à disposição o diretor-presidente, o diretor financeiro e, enfim, ela não fez esses questionamentos para a fundação. Enfim, está acreditando num jornal sem credibilidade na cidade, em números que não são reais, são inverídicos. E me estranha a atitude de um vereador que tem o papel de fiscalizar a lei, de ir procurar os números e diretamente ao Ministério Público numa atitude politiqueira e sensacionalista. Acho estranho isso e o comportamento da vereadora. E por que os senhores, no caso, não seria o caso de interpelar a publicação? Com certeza. Vai ser feito? A gente não foi ainda notificado pelo Ministério Público. Assim que for notificado pelo Ministério Público, a gente vai tomar as medidas cabíveis contra a vereadora. Doutor, nós temos aqui 3 hospitais na cidade. Temos o Costa Cavalcante, né, tradicional ali, que tem uma fundação por trás dele também, Itaguapi, Sim. que já vem de décadas, e a prova de que fundações funcionam é que está funcionando bem lá. Né? Mas não esqueçamos que tem a poderosa, como eu chamo, a poderosa Itaipu por trás. Isso. Mas o hospital está lá, atende muito bem, eu já precisei dos serviços médicos ali e sei que é por excelência. Uma hora dessa o Beal vai estar aqui conosco, sentado, conversando conosco. E nós temos também o Cataratas do Ramon. Esses 2 hospitais, eles participam num contexto da saúde pública também? Eles atendem, doutor? Atendem, com certeza. Tem especialidades, especialidades que não fazem parte lá do Hospital Municipal, que o Costa atende. E o Cataratas também atende? O Cataratas também. Menos, mas também atende. Tem convênio com o município, tem contrato com o município e atende, com certeza. Eu quero perguntar ao senhor uma coisa também que gerou muita discussão na cidade, foi sobre na mídia, estou dizendo discussão midiática, foi a questão do laboratório de análise, né? Foi criado na gestão anterior. Antes vamos rememorar, retroceder no tempo para entendermos a discussão. Antes, os vários laboratórios particulares que tem na cidade ganharam rios de dinheiro, porque eles atendiam a rede pública municipal. São milhares de exames. Então, essa gente... E não sou contra o lucro, acho bom os laboratórios eficientes, tradicionais, né? Eles faziam esses exames. E num determinado momento o gestor público entendeu opa, vamos criar o nosso laboratório. Eu acho isso salutar, para não ficar na dependência. E que o Paulo criou ali, ao lado do Hospital Municipal, um laboratório. E esse laboratório, não sei se bem ou mal, vinha fazendo o seu trabalho. E agora na gestão do Reni, entendeu-se de trazer um laboratório de fora. O que aconteceu? Explica para o nosso telespectador, doutor Túlio. Lucas, o seguinte, a gente como está bem entrosado no Hospital Municipal, na Fundação, com a Secretaria de Saúde, com a secretária Letícia, em várias reuniões, chegamos à conclusão de que o Laboratório Municipal não estava se prestando ao serviço exato que o município exige. Como assim, doutor? O custo de operação, a distância dos postos de saúde, do PA, do UPA. Então, isso estava
uma logística errada, além do que o custo exagerado de reagentes, enfim, chegou a uma conclusão de que o Hospital Municipal tinha que ter um laboratório interno para atender a urgência e emergência, para atender também a rede básica, no que for possível, e também os municípios que são lindeiros a Foz do Iguaçu. E o município vai fazer, com os seus funcionários e os seus laboratórios, o serviço da rede básica lá diretamente nos postos de saúde, que vai ser mais rápido, mais ágil e com um custo menor. O laboratório que veio de fora, ele já está funcionando, doutor? Veja bem, está numa fase de transição. Ah, perfeito. Tá. Sai um entre o outro. Enquanto a Secretaria de Saúde está viabilizando, montando os laboratórios nas unidades da rede básica, eles estão já, os funcionários do laboratório... Isso que eu queria saber. Que foi vencedor da licitação, que fez a melhor proposta. Estão entrando. Então, e os que estavam no laboratório que vai sair, eles perderam o emprego, como é que fica essa gente? Segundo a secretária Letícia, esse pessoal vai ser realocado, alguns nos laboratórios, outros nas farmácias básicas, enfim. Para todo mundo vai ter um destino. Ô Túlio, vamos falar um pouco a quantidade de médico que o senhor tem hoje lá no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Ele atende a demanda de serviços ou só está atrás de médicos ainda? Nós ainda estamos atrás de médico. Tem até no site do hospital, algumas outras redes sociais, aí pedindo que médicos se dirijam ao hospital de outras regiões do Brasil, inclusive que a gente precisa de médicos de outras especialidades. Sim. Mas hoje estamos com mais de 70 médicos já contratados e trabalhando e está sendo atendido normalmente o hospital, mas a gente precisa fazer a ampliação desses atendimentos para atender as cirurgias eletivas. Com isso precisamos comprar os equipamentos para mais uma sala cirúrgica, que está faltando, que é necessária, e com isso precisamos de mais médicos. Quando os senhores entraram, quando eu digo os senhores, eu estou falando a nova administração que assumiu em 1º de janeiro. Né? O Reni Pereira assumiu. Quando vocês chegaram lá no hospital, essa pergunta deveria ter sido, bom, mas enfim, nós estamos falando do hospital com o senhor, a Letícia, o que o senhor encontrou lá em termos de equipamento? Porque segundo o que nós ouvimos aqui ao longo dos anos, o prefeito anterior ufanou-se de dizer que aquele era um hospital considerado um dos melhores do Brasil. O que tinha lá dentro para fazer o melhor do Brasil? Tinha equipamentos de ponta? O que é aquilo, doutor? Os equipamentos que tinham lá atendiam a demanda do município? Lucas, pode falar isso, eu esteja à vontade. Encontramos um hospital deficitário, com uma série de problemas internos, equipamentos sem funcionamento, equipamentos sem manutenção, o hospital geral, assim, num olhar geral do hospital, a parte de patrimônio do hospital, infiltrações, sucateado? Chovendo dentro, sucateado, enfim, tivemos que fazer várias reformas e estamos fazendo emergencial para resolver esse problema primário do hospital. Então não era o melhor do Brasil? Olha, não sei qual que foi a avaliação. É verdade. Aqui eu vou fazer uma interrupção agora, doutor, me perdoe interrompê-lo, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo. Estou conversando com o Túlio Bandeira, diretor jurídico do Hospital Municipal. Quem quiser mandar pergunta, mande, eu faço para ele. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico.
planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Any cold in the stove and you freeze in the winter and you ghost to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look so the ground to your way. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who you tell is the love evermore, but your hand comes to that, press the touch at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now you get it, work it about and make the world go round. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Boa noite, voltei aqui com o Dr. Túlio Bandeira, diretor jurídico do hospital. Vamos aproveitar ao máximo o Túlio aqui para tirar as dúvidas, né? Túlio, fala-se, o tal jornal publicou que a refeição antes era adquirida por menos de R$5, 4 e uns quebrados, e hoje está em quase R$15 uma refeição por Pax, né? Isso é fato ou é boato? Porque choca uma coisa que você compra por R$5, de repente passa a custar 15, quase que triplicou. Totalmente inverídica essa informação. Por que, doutor? Primeiro que eu não sei aonde que era R$4. E também não sei onde que é R$14. Porque lá no hospital uma refeição hoje, almoço e jantar é R$12. As duas, almoço e jantar? Não, é R$12 cada uma. Pois não? E o lanche do paciente ou o café da manhã é R$8. Tá, isso é terceirizado, doutor? É terceirizado. Foi feito tudo direitinho dentro, foi feita licitação para escolher a empresa terceirizada, tudo dentro dos Foi feita uma licitação emergencial, contratada por um período de até 6 meses. E agora será feito uma pregão eletrônico, uma licitação aberta ao Brasil para que qualquer empresa se habilite. Veja bem, Lucas, que eu quero deixar bem claro, o café da manhã é café da manhã de hotel. É com fruta, suco, presunto, de boa qualidade, queijo. De boa qualidade. De muito boa qualidade. Muito bem. Também ouvi dizer que estão cobrando para estacionar o carro. É verdade? Também não é verdade. Mas que barbaridade. O que ocorre, Lucas, é o seguinte. Hoje a gente é responsável pelo estacionamento do hospital. Há poucos dias tivemos uma moto furtada. Claro que o proprietário dessa motocicleta vai entrar com uma ação na justiça contra o hospital e vai ter ganho de causa e nós vamos ter que pagar. Então estuda-se, num período não muito distante, que seja terceirizado também o estacionamento. Mas para terceirizar o estacionamento, a gente precisa fazer uma série de investimentos, de câmaras, enfim, uma infraestrutura necessária que qualquer instituição que for pegar o estacionamento vai exigir. Mas isso vai ser bom para o hospital, que vai se desonerar
desse problema, dessa responsabilidade de ser responsável pelos veículos, pelas motocicletas, enfim, do hospital, e vai passar para uma empresa terceirizada e ainda vai ter um rendimento. Sim. O hospital hoje precisa sobreviver, precisa ter recurso. Como uma empresa privada e precisa de receita, o hospital também precisa de receita. É só sobre essa questão dos veículos, eu queria dizer que antigamente, eu sei porque eu caminho ali na Avenida do Paraná, os veículos utilitários do hospital, as pessoas que utilizavam o serviço, eles estacionavam ali na frente da Paraná, ali. E era o local onde mais se furtava veículo na cidade. Eu conversei com o delegado, era por 2, 3 por semana, né? Ficava ali, ali no PA, no pronto atendimento, né? Sim. Antigo 100. E agora eu acredito que pelo menos tem uma guarita ali no hospital, a pessoa abre, observa, enfim, me parece que nesse quesito melhorou. Porque eu não ouço mais falar, só falou que roubaram uma moto. Eu ouvi dizer que às vezes 2, 3 veículos por semana levavam ali da Avenida Paraná. Ô Túlio, o Hospital Municipal hoje, como o senhor falou, ele vende serviços. Vai vender serviço para o Paraguai, para quem quiser passar mal e não tiver um plano de saúde, vai lá, compra o serviço, não é isso? Vai viver de vender serviço e também de aportes. O governo do estado está aportando ativos financeiros? Vamos... Por etapa. É por etapa. Primeiro a gente está fazendo uma alteração na lei, Lucas, para permitir que a gente possa fazer atendimento privado. Ah, é? Sim, porque hoje a lei que foi criada, a toque de caixa, inclusive aí, não permite que nós vendamos serviço para instituição privada. Por exemplo, um plano de saúde, não, ainda não. Um plano de saúde, para os consórcios dos municípios que recebem recurso público, mas é privado, a gente não pode e tem que fazer essa alteração na lei. E com isso a gente vai tentar vender serviço para empresas, enfim. Hoje uma pessoa física a gente não pode atender, porque nosso atendimento, nosso hospital é porta fechada, é urgência e emergência. Mas pelo SUS atende. Mas pelo SUS, mas desde que venha com encaminhamento da rede básica. Ah, perfeitamente. Se a pessoa passar mal no meio da rua, tiver um piripaco, carregaram e chegar lá no pronto-socorro do hospital, ele será atendido, doutor? Claro, será, né? É claro, porque, a gente não se pode recusar atendimento. Socorro para ninguém. Eu vi aí. É claro que sim, mas geralmente chega pelo SAMU, chega pelo CIAT. Sim, chega assim, traumas aí, atende os traumas aí, essas unidades de socorro, atende. Com certeza. Eu vi aí, logo que acabou aquela queda de braço entre a ProSaúde, enfim, queda de braço, a ProSaúde foi embora. Eu vi falar muito sobre, não foi a Letícia, foi o secretário de saúde anterior, Aldair, né? Aldair José, ele foi encarregado de fazer a transição. Eu me lembro na época que falou-se muito sobre isso foi discutido numa das reuniões do Comus, do qual eu estava presente, sentiu-se muito a ausência de ter elaborado um relatório de transição entre a empresa que saiu e a empresa que ficou. Seria o inventário, inventário, isso é o básico. Quando se pega uma empresa, vai ver o que está recebendo. Por que não fizeram esse laboratório, esse relatório de transição, doutor? Sabe me dizer? Lucas, essa pergunta eu acho que tem que ser feita à equipe de transição, ao coordenador da equipe de transição. Mas não foi feito mesmo? Porque o Comus reclamou que não foi. Será que também estava reclamando sem razão? Veja, algumas... O senhor viu esse relatório em algum lugar? Foi apresentado um relatório, mas um relatório que não condiz com a realidade do hospital. Superficial. Muito superficial, não dá a informação correta, não tem a relação de pagamentos, de funcionários, de salários, enfim... Mercadoria de almoxarifado não foi inventariado? Muito superficial. Muito Nós, bem. No dia da transição, deveria receber uma relação de equipamentos, uma relação de material e não foi recebido pelo hospital. Isso foi comunicado, inclusive, ao município, ao prefeito, à secretária de saúde, ao Comus, ao Ministério Público, para que fique isento de responsabilidade que nós não recebemos. Muito bem. Na verdade. Eu quero aproveitar para responder a pergunta anterior que eu não consegui responder com relação ao governo do Estado. O governo do Estado, sim, está aportando recurso no hospital. Já fez um aporte, semana passada teve aqui o secretário de Saúde anunciando um recurso de 15 milhões de reais. Está sendo feito um trabalho pelo secretário Casagrande, pelo prefeito municipal, enfim, o governador está se empenhando para que esse recurso seja ampliado para 36 milhões. Por ano?
por ano. Então a gente está fazendo esse trabalho, com certeza nos próximos dias vamos ter outras informações a respeito deste recurso. Doutor, os funcionários que eram da ProSaúde, o staff da ProSaúde, né, eram perto de 700 funcionários, se não me engano, eles na época ficaram preocupados, né, com a possibilidade de perder o emprego, mas eu queria que eu não sei como é que ficou isso, afinal, eles foram reaproveitados agora na fundação? Como é que passou-se essa situação? Lucas, a grande maioria foi recontratado. Perto de 100 funcionários não quiseram ser recontratados, optaram por encaminhar o seguro-desemprego, outros tinham outros empregos. Uma minoria, não chega a 30 funcionários, não foram contratados por questões administrativas, internas. Mas assim, a grande maioria foi contratada. Em torno de 10%, 12% não foi reaproveitado porque não quiseram. Isso. Muito bem. O vereador aqui que faz uma oposição ferrenha, parece até que está pregando no deserto, lá o vereador comunista, o Nilton Bobato, ele não perde a oportunidade de... o papel dele, né? Ele é aliado de primeira hora do ex-prefeito e trabalhou na saúde 8 anos, era diretor da saúde, o Nilton Bobato. Né, quando eu me lembro bem, há 8 anos atrás, quando o Paulo ganhou a eleição, estava lá o Bobato, não se sabia o que ia dar para o Bobato, afinal ele é jornalista e professor do Mitre. E queria na saúde, mas não entende de saúde, então arrumaram para o Bobato lá, era porta-voz da saúde. Uma espécie de porta-voz. E depois, com o tempo, ele ficou cuidando daquelas pessoas que viajam, vão procurar socorro em Curitiba, enfim. Ele agora faz uma oposição ferrenha e uma das coisas que ele fez aprovar um requerimento perguntando sobre... Ele quer ver o currículo do administrador que foi contratado pelo hospital, o Dr. Jorge lá. Ele está preocupado com o currículo do Dr. Jorge. Eu estou chamando esse assunto porque eu achei curioso essa preocupação do vereador, preocupado com a contratação de um executivo que é o diretor do hospital, Dr. Jorge. O senhor avaliou o currículo do Dr. Jorge quando foi contratado, doutor? Com certeza. Ele tem experiência? Com certeza. O estatuto diz que tem que ter 5 anos em gestão financeira e o Jorge tem essa gestão, era o único que tinha essa gestão no momento. Mas Lucas, o vereador Bobato, que me desculpe, mas as colocações deles, o requerimento deles são todos com cunho politiqueiro. Sim. Ele tem que trabalhar pela população, trabalhar pela saúde e parar de incomodar o hospital, incomodar a saúde do município com coisas banais. O que o Jorge provou com documentos, está lá no Comus, está na Secretaria de Saúde, está no Ministério Público. Isso é público. Eu acho que o vereador tem outro papel a ser desempenhado no município. Outros trabalhos a fazer, não ficar denegrindo a imagem de um, de outro, com atitudes politiqueiras, tentando denegrir a imagem das pessoas, como ele fez com o laboratório, que na verdade ele votou pela criação da fundação, onde o laboratório foi doado para a fundação e depois entrou com uma CI contra a prefeitura. Acho que o vereador tem dificuldade de leitura. Muito bem. Doutor, eu quero agradecer ao senhor ter vindo aqui e tirado dúvidas, venha sempre que fizer necessário. Agradeço também a secretária que nos deu a honra dessa entrevista, o senhor também. Fique à vontade, temos 1 minuto aí, se eu quiser dizer mais alguma coisa, esteja à vontade. Túlio Bandeira. Lucas, só tenho a dizer que estamos à disposição no hospital, toda a equipe do hospital, a administração do hospital, estamos fazendo o possível para que todos os problemas sejam sanados e tão logo o hospital esteja a todo vapor trabalhando, fazendo as cirurgias eletivas, já estamos fazendo, mas precisamos dessas ampliações, de 5ª sala cirúrgica, enfim, estamos à disposição da população para fazer o melhor trabalho frente ao Hospital Municipal. E eu vou ficando por aqui, quero dizer que antes eu pensava em fazer o programa diário, de segunda a sexta, mas nós estamos iniciando aqui, para não ficar claudicando, nós achamos o melhor fazer 3 vezes por semana. Eles acontecerão sempre às segunda, quartas e sextas, de 18h30 às 19h30. Portanto, na próxima sexta eu estarei aqui com alguém da cidade para falarmos sobre as nossas coisas. Agradeço a todos que nos assistiram, será reprisado amanhã às 23 horas, às 7 da manhã também. Tem 3 reprises aí. Também ficará disponível essas entrevistas no YouTube, na internet e no meu site hlucas.com. Tenham todos uma boa noite. Meu muito obrigado.